Hoje a gente vai montar junto o planejamento do Plano Irlanda. E seguindo a mesma metodologia, eu vou te ajudar a montar o teu planejamento para o teu intercâmbio. Esse vídeo aqui de hoje está imperdível, então não perde e fica até o final. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno e eu vivo aqui na Irlanda por mais de 5 anos. E eu, assim como muitos de vocês, cheguei aqui sem inglês, sem cidadania, sem experiência, comecei do zero. Esse canal aqui eu uso para trazer experiências que eu vivi até agora, para ajudar e inspirar outras pessoas a realizarem seus sonhos. Então, se esse tipo de conteúdo aqui te interessa, deixa o seu like, se inscreve no canal aí e vamos de bora pro vídeo. E já que o assunto de hoje é planejamento para o futuro, eu acho interessante a gente montar aí uma timeline para saber onde é que a gente estava, onde estamos agora e para onde estamos caminhando. Então vamos aqui para a tela do meu computador que vai ficar mais fácil de exemplificar. Então beleza, aqui eu fiz um pequeno esboço para mostrar para vocês todos os passos que eu já passei, e aí com esse documento a gente vai montar o planejamento tanto do intercâmbio, tanto o planejamento para o Plano Irlanda. Então vamos ver aqui os steps que eu passei até agora, né? Os passos que eu já passei. Então eu tive meu background no Brasil, né? Tudo que eu trabalhei, e isso também se enquadra para você, né? Tudo que você já trabalhou, tudo que você já fez, tudo que você já estudou. Depois disso, você tem aí o planejamento para o seu intercâmbio, né? Então você está vendo que cidade você vai morar, que escola você vai estudar, quanto você vai gastar e assim por diante. Depois tem outro passo, que é a sua viagem, a sua chegada aqui na Irlanda. Depois você vai ter que tirar sua documentação. Depois você vai ter que arrumar sua acomodação, vai ter que arrumar emprego. E aí você vai, né, iniciar os seus estudos aí na língua inglesa. Aí depois disso você vai ter algumas opções, né, para fazer. Então você vai poder ter a opção de voltar para o Brasil, porque tem gente que deseja só pegar alguma bagagem aqui, estudar inglês e depois voltar e tá tudo certo. Ou ainda você pode, né, se planejar para continuar morando na Irlanda mesmo depois que o seu intercâmbio tenha acabado. E aí de duas uma. Inclusive para quem não tem passaporte, vai ter que tomar esse tipo de decisão. Ou você vai ter que entrar numa universidade, ou você vai atrás de um visto de trabalho. E aí, a partir disso, que eu acredito que são grandes marcos, você vai dando sequência aí na sua jornada. Ou se você quiser voltar para o Brasil, de qualquer forma, você vai ter que replanejar a sua volta. Beleza? Só para dar uma explicadinha aqui, esses quadrados que eu coloquei em amarelo são basicamente para chamar a atenção, são pontos de atenção, que é onde eu vejo que a gente precisa fazer um planejamento melhor, mais cauteloso. Então, aqui eu tenho o planejamento do seu intercâmbio, né? Claro. Uma vez que você consiga acomodação e emprego e esteja meio que estudando e vendo como é que é o feeling da cidade aqui, a atmosfera, se você quer continuar aqui ou não, nesse momento aqui, enquanto você estiver entre esses dois quadradinhos aqui, acomodação e estudando, você mais ou menos que já vai poder ter uma opinião formada se você vai querer continuar na Irlanda ou vai querer voltar para o Brasil. Isso vai implicar com que você tome decisões e tenha que se replanejar. No meu caso, eu decidi continuar na Irlanda, eu consegui um visto de trabalho e uma vez que você tem esse visto de trabalho, depois de novo, você precisa se planejar novamente para o futuro, que é exatamente sobre o que o Plano Irlanda fala. É a partir desse momento. Nesse momento é o momento do Bruno aqui, ó. Visto de trabalho é a minha posição no momento. E aí você tem que ver a sua, né? Se você ou está se planejando o intercâmbio, ou se você já está aqui e não sabe para que lado você vai, se é continuar aqui ou voltar para o Brasil. Então, daqui para cá, esses 4 últimos, é basicamente o que eu vou estar planejando nesse vídeo. Legal? Eu vou compartilhar com vocês aqui algumas outras coisas e metodologias que eu uso no meu dia a dia para fazer os meus planejamentos e aí você vê se encaixa aí para você também. E falando de planejamento, eu quero mostrar para vocês aqui um método que eu uso bastante aqui na minha vida, né, para fazer os meus planejamentos e talvez isso possa também te ajudar. Então vamos aqui para o navegador. Então o nome da metodologia é SMART, certo? Então é uma ferramenta para definir os seus objetivos de forma clara e organizada. Basicamente, SMART é uma sigla, né, e cada letra representa algo relacionado a esse objetivo. Então, o primeiro é o S. Eu sei que específico não começa com S, mas isso daqui é uma palavra em inglês, né? É uma sigla em inglês, digamos assim. E o S aqui, nesse caso, é specific. Então, você precisa definir, né, um objetivo muito claro e detalhado e sem dúvidas, né? Não deixar dúvidas. Então, eu vou tomar o exemplo aqui do intercâmbio de inglês. Então, o seu objetivo específico é:
eu quero fazer um intercâmbio de inglês na Irlanda. Depois, a letra M, que é de measurable, que em português é mensurável, né? Então, aqui diz usar métricas para acompanhar o progresso com números ou datas. Então, dentro desse seu objetivo, né, específico, você vai quebrar ali em pequenos objetivos e dizer, até tal dia eu quero juntar tanta grana, até tal dia eu quero fazer isso. E aí você vai juntando esses pequenos passos e acompanhando aí o seu desempenho aí durante o seu planejamento. Depois, para a letra A gente tem aqui achievable, né? Ele tem que ser atingível. Ou seja, seu objetivo precisa ser realista. Então, considerando seus recursos e limitações. Ou seja, se você é um brasileiro médio como qualquer outro, como eu também, você não pode, de um dia para a noite, decidir que vai ser bilionário. Porque isso é inatingível, isso não vai acontecer. Certo? Depois a gente tem a letra R, né, que é de relevant, que é, né, relevante. Então, esse objetivo ele precisa fazer sentido e trazer benefícios para você. Então, como por exemplo, eu quero fazer um intercâmbio na Irlanda porque eu aprendendo inglês vai me abrir novas opções de trabalho. Então, esse objetivo relevante vai fazer com que você não desista desse objetivo tão fácil e que continue motivando você cada vez mais. E aí, finalmente, a gente tem aqui a letra T, né? Que em inglês seria aqui time-bounded or timed, que significa temporal. Então, definir um prazo final para concluir o objetivo. Ou seja, eu quero fazer o intercâmbio de inglês na Irlanda em 2019. Não, minto, desculpa, em 2029. Certo? Então, aí para isso, eu criei um objetivo simplificado sobre fazer intercâmbio na Irlanda usando a metodologia SMART. Então vamos lá. Então, para o específico, seria o quê? Fazer um intercâmbio de 2 anos na Irlanda para estudar inglês. Claro, simples e objetivo. Então, como é que eu vou medir isso? Então, eu preciso economizar aqui 55 mil reais para cobrir todas as despesas do curso e estadia. E aqui dentro do mensurável, você ainda pode quebrar ele em pequenos objetivos, digamos assim. Até o mês tal eu quero economizar 10 mil, até no outro eu quero chegar em 20 mil. Isso vai depender de toda a sua situação aí, do seu background, ou quanto você consegue economizar. Depois, para a letra A, a gente tem ali o atingível, né, o achievable. Ajustar o orçamento mensal e fazer cortes em gastos não essenciais para alcançar a meta de economia. Beleza, entendido. Depois o R, né, de relevante. O que você quer com isso? Você quer melhorar o seu inglês Você quer melhorar o seu inglês para ampliar as oportunidades de carreira e crescimento profissional. Beleza, é relevante para você? Se for, beleza. Segue lá que isso vai te manter motivado. E depois o temporal, né? Juntar o valor até final de 2026. Então, você colocou um tempo aí para você atingir esse seu objetivo. E aí, para juntar tudo numa mesma frase, né, num objetivo final, seria aí juntar os 55 mil até o final de 2026 para financiar o intercâmbio de 2 anos na Irlanda, com o objetivo de concluir um curso de inglês e aprimorar as oportunidades de crescimento profissional. Simples assim. Você já tem o seu direcionamento. Obviamente que depois a gente vai fazer um plano de ação. E também gostaria de dizer que aqui as informações que eu coloquei aqui, elas são meramente para ilustrar aqui o exemplo e que obviamente os valores não são bem esses, mas são aproximados. Certo? Ei, espera aí que ainda não acabou, tem muito mais por vir. Fica aí, segura aí até o final do vídeo. Vamos lá. E agora eu vou criar o mesmo objetivo SMART, mas porém para o Plano Irlanda, que é o nome aí do projeto que a gente está tocando. Então vamos lá. Eu criei aqui um objetivo SMART, que é a quitação do apartamento na Irlanda até 2029. E o porquê desse objetivo SMART? Tu já vai saber, que está aqui embaixo, é o próximo slide. Então vamos lá. O primeiro é o S, né, de Specific, é quitar o saldo total do financiamento do apartamento na Irlanda até dezembro de 2029. Legal. Tá bem específico esse objetivo, bem entendido. Ele tem que ser mensurável, né? Então, realizar pagamentos extras de 2.000 euros mensais para antecipar a quitação. Ele tem que ser atingível. Então, para que isso aconteça, eu tenho que avaliar o orçamento atual e, se necessário, ajustar as minhas despesas, né, do dia a dia para manter os meus pagamentos extras aí consistentes e assim atingir o meu objetivo. Isso também tem que ser relevante, ou seja,
garantir segurança financeira e economizar nos juros pagos ao longo do tempo. Ou seja, quanto mais eu pagar, quanto mais eu amortizar, mais eu tô pagando o valor do imóvel e menos os juros do banco. Então, mano, para mim isso é super relevante. Na verdade, é a coisa mais importante para mim, para ser sincero. E aí, né, finalmente, temporal. Quando é que eu vou acabar de fazer aí a quitação do apartamento? Então, a quitação até dezembro de 2029, com revisões anuais para ajustar o valor dos pagamentos extras conforme o orçamento. E para a gente botar tudo isso numa frase, seria aí o nosso objetivo final, então, quitar o financiamento do apartamento na Irlanda até dezembro de 2029, com pagamentos extras mensais e revisões anuais para garantir o cumprimento do plano. E agora você vai entender o porquê que eu botei esse objetivo como exemplo. Eu gosto de criar para mim, para o Bruno, uma timeline das coisas que estão acontecendo a partir do momento atual, né? Ou seja, a partir do ano corrente, que é esse de 2024, e é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então vamos aqui para a nossa próxima página, e cá estamos. Ou seja, em 2024, que é hoje, eu estou com 38 anos. E aqui vai uma super dica. Eu sei que o pessoal que assiste aqui os vídeos está na faixa etária, aí, na sua maioria, entre 24 e 36 anos. Ou seja, você ainda tem o tempo a seu favor. Então, muitas vezes, você não precisa correr com tudo logo para fazer com que as coisas aconteçam. Você tem tempo, você pode pensar, mas também não espere muito, né? Então, você bota aí na balança para ver o que fica legal para vocês. O que eu gostaria de fazer e o que eu quero fazer e o que eu estou indo atrás? Eu tenho basicamente 2 contas aqui na Irlanda que eu mantenho, que é o financiamento do carro, financiamento do apartamento. Eu vejo que se eu quero ser financeiramente livre, eu preciso quitar essas contas para não ter mais dívidas. Então, em 2026, eu quitaria o carro, porém eu quero antecipar esse pagamento para já tirar isso da minha agenda. No primeiro semestre de 2027, eu estarei tirando a minha cidadania. Nesse momento, a cidadania é só questão de tempo, não tem muito que eu possa fazer. É continuar dando sequência ao meu trabalho, pagando as minhas taxas, sendo um cidadão comum, bom e obediente, digamos assim. E aí eu já conquistaria uma certa independência geográfica, que também entra na parte de independência, que eu divido em 2, geográfica e financeira. Ou seja, eu vou ter um pouco mais de independência para ir para outros países, trabalhar em outros países que compõem aqui a Europa. Então, isso já vai ser um super marco, eu coloquei aqui em 27 no primeiro semestre. Já no segundo semestre de 2027, eu quero fazer uma amortização grande, né? Eu quero dar um super pagamento nas parcelas do meu apartamento. Então, a gente vai segurar até o segundo semestre de 2027, porque no nosso contrato a gente aí tá com uma taxa fixa para pagar até lá, então a gente não vai atropelar, porque senão a gente vai ter que pagar outros FIIs aí de quebra de contrato e tal, então a gente vai manter, decidimos por manter. E até lá a gente vai juntando dinheiro e eu vou mostrar como ao longo dos vídeos. Em 2029, por final, eu conseguirei pagar esse apartamento na sua totalidade. Nesse ano eu vou estar completando aí 43 anos, porém sem dívidas, o que é o que me motiva demais. Em 2036, eu teria um plano de independência financeira e depois no próximo vídeo eu vou mostrar por que eu estou dando esses números e a minha idade. Então, seria a minha independência financeira estaria, em teoria, completa. E em 2051, que eu teria 65 anos, eu estaria me aposentando. Então, para o próximo passo, eu vou trazer dados reais que vão dar sentido a esses números que eu coloquei aqui de idade, 43 anos, 50 anos, 65 anos, e como que a gente vai fazer, qual vai ser o nosso plano de ação. E aí eu vou tentar também trazer, obviamente, um plano de ação para você que está aí planejando o seu intercâmbio. Legal? Agora, se você quiser continuar morando aqui na Irlanda, para sempre, eu vou deixar aqui um card para você já ir se preparando. E se você gostou desse vídeo, não deixe de comentar, de deixar o seu like, de se inscrever no canal. E eu te vejo no próximo vídeo. Bye, bye!